Magali, pode nos falar sobre a segunda morte? Posso sim. Essa expressão segunda morte, na verdade, foi uma expressão cunhada por Robert Krukl. Eu conheci esse conceito no livro Projeciologia do Valdo Vieira, e para mim, Valdo Vieira que tinha feito essa observação e trazido à tona esse conceito. E um belo dia eu peguei um livro do Robert Krukl, e eu estou lendo, e está lá ele falando da primeira morte e da segunda morte. Como foi que o Robert Krukl chegou ao entendimento da primeira morte e da segunda morte? Porque ele começou a analisar centenas de relatos de projeção, sem nenhuma preconcepção, porque ele não tinha tido projeção, ele estava só fazendo pesquisa. Mas quando ele começou a analisar, ele pensou, espera um pouquinho, as pessoas estão relatando coisas muito parecidas, têm observações muito parecidas, elas não se conhecem, têm totalmente diferentes backgrounds, seja cultural, seja econômico, seja educacional, e ele começou então a levar a sério o fenômeno. E aí ele foi observando e viu que essa questão de que a pessoa, ela quando passa pela primeira morte, só para eu trazer o contexto aqui para quem não conhece o conceito, você fez uma transição dessa dimensão para outra, não é bem uma morte, né? Então você faz essa primeira transição que você deixou o corpo físico para trás. Goodbye, pronto. Só que, às vezes, quando a gente sai, uma saída definitiva, que não vai voltar mais, que portanto é a morte biológica, e isso não acontece por causa da saída do corpo, tá? Deixa eu deixar isso claro aqui. Tudo indica que acontece algo no corpo físico, e este algo do corpo físico faz com que aquela pessoa, ela se desconecte do corpo e não voltou. Então isso é a morte, né? Do corpo físico. O que acontece é que, quando a gente sai, nós temos uma conexão energética entre o corpo físico e o corpo extrafísico, o corpo astral. Essa conexão energética nós chamamos de uma interface. Interface entre dois corpos, é uma interface energética. E tudo que acontece no físico reflete no astral ou no corpo extrafísico. E vice-versa. Pode ser lá no paracorpo, reflete aqui. Nem sempre a gente percebe. E aí vem um problema da projeção. Como é que a gente vai identificar? Porque às vezes a gente teve algo lá no paracorpo durante a projeção e só mais tarde que a gente tem o efeito do cansaço ou qualquer coisa no corpo físico, às vezes até sensações nos chakras. Mas essa conexão energética, claro, se a gente passou pela primeira transição, primeira morte, saiu o corpo físico da jogada, então essa energia que conectava fica um pouco dispersa, ela não tem mais aquele foco no corpo físico. Então, quando a gente está lá no corpo extrafísico, que a gente já não tem mais o corpo físico para conectar, toda essa energia que conectava, a parte dela se dissipa, parte dela fica agregada ao corpo astral, ao corpo extrafísico, parte dela às vezes até fica um pouco no corpo físico, e ela então assim vai se distribuindo. De uma maneira natural. Ninguém precisa ficar buscando onde é que está a energia do fulano. Não precisa, porque isso vai tudo muito natural. O que acontece é que, quando a pessoa ela tem um tipo de visão da vida, é muito difícil falar isso, porque a gente precisa aqui de 20 minutos para discutir isso, para que não fique superficial. Mas deixa eu colocar assim, quando a pessoa, a lucidez dela, do mundo multidimensional, do que é a realidade, dos ciclos de vidas, de todas as dimensões de vida, de tudo isso, quando é muito reduzido, e isso nós não podemos rotular, fulaninho, a bisavó nunca falou disso, ela com certeza era uma pessoa muito amarga e ficou mal depois que morreu. A gente não pode estabelecer padrões tão rígidos, porque às vezes tem coisas dentro da pessoa que a gente não sabe. Mas vamos dizer lá que fosse o caso. A Bisa, né, que eu estou falando como exemplo, e a Bisa era muito brava, revoltada com as coisas e tudo muito materialista, e vamos dizer que aquilo era de fato o que ela era, não era só um momento, e ela passa pela morte e ela fica com muita energia acumulada. Por quê? Porque ela era brava? Não. Porque era mal-humorada? Não. Porque a visão de mundo dela, visão de universo, visão de vida dela era bastante limitada. Então, como é limitada, fica muito apegada ao mundo físico. E essa energia que eu estou falando, que é a energia que conecta o corpo físico ao corpo espiritual, ao corpo astral, essa energia, ela é híbrida. Ela é tanto um pouco mais densa para poder conectar no físico, como também mais sutil para poder conectar lá no corpo astral. Então, o que acontece é que
Ao a pessoa ter essa visão mais funilada, toda a parte da energia que a conectava ao físico, que normalmente se dissiparia, porque já não tem mais papel, fica agregada com ela, porque é a conexão que ela tem. E por isso, então, ela já passou pela morte, mas ela tem ainda tanta energia com ela. Não é energia qualquer, não é energia da dimensão extrafísica ou do corpo espiritual extrafísico, não. É energia da conexão, que já não tem mais razão de ser, porque o corpo físico não está mais lá. Então essa energia, ela como que pesa, é um pesar na lucidez, como que afunilar a pessoa, como que restringir a lucidez, a capacidade dela de pensar, de discernir, de se conectar com o ambiente, com as pessoas, ela fica super restrita, quase como se ela ainda estivesse num corpo físico, quando que na realidade ela está num mundo amplo, ela está entre vidas, ela pode voar, ela pode acessar outras coisas, ela pode evoluir, mas ela fica super restrita. Quando a pessoa que está nessa condição consegue se liberar dessas energias, ou seja, de alguma maneira, essas energias se desprendem. Às vezes a própria pessoa faz com que a energia mude dentro dela, porque ela teve alguma experiência, ela ficou lúcida e pá, de repente muda. Às vezes ela foi ajudada, pode ser ajudada por um mentor extrafísico, pode ser ajudada por um projetor, e ela então consegue liberar aquele excesso de energia. Aí então, é quase como se ela tivesse mais lúcida de estar entre vidas. É quase como se ela passasse por uma segunda morte, num certo sentido, porque até então ela estava fora do corpo, mas ela estava super apegada às energias que a conectavam ao corpo físico, portanto, que tem padrões informacionais do corpo físico. A gente tem uma tendência a assumir que todo intrusor, toda consciência negativa que nos perturba, necessariamente não passou pela segunda morte, está todo carregado com esse tipo de energia. Isso não é verdade. A maioria das vezes, sim, principalmente esses que ficam mais próximos aqui. E essa é uma das coisas que eu tenho explicado muito no curso do campo de força. Por quê? Porque quando a consciência está aqui mais próxima e a gente quase que sente o ataque, sente aquela coisa ruim, sente que tem uma presença, porque ela está mais densa, ela está mais carregada com essas energias. Mas há outras presenças que não têm tanto dessa energia densa, que às vezes são até piores, só que ficam em dimensões um pouco mais sutis, mas podem igualmente estar conectados conosco, pode igualmente estar influenciando. Alguns são super lúcidos, são consciências muito desequilibradas, que apesar de elas estarem entre vidas, elas têm padrões de vandalismo, de quase como que uma doença emocional, essas coisas doentias que às vezes o ser humano tem. Tem gente que tem isso. Por quê? Porque é o que ela entende, é o que ela gosta. Mesmo quando está na forma espiritual, entre vidas. Então não tem problema, é gente, mas também tem aqui no mundo físico, de monte, né? A questão é a gente saber identificar quando tem algo disso conectado conosco. Não é próximo a nós, porque não é a distância física. É a conexão. Então, às vezes, nós temos que trabalhar a nossa energia, tal como eu explico lá no curso Campo de Força, que não é só trabalhar para limpar aqui, é trabalhar para limpar em múltiplos níveis, para cortar conexões.